irmãos? Então, bom dia. Que Deus nos abençoe mais essa aula, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre presbiterianismo e nós temos falado sobre o governo, né? O governo, a organização das comunidades locais e especificamente sobre o governo da igreja, né? Um tema que é muito importante, né? Nós temos acompanhado isso aí, um tema às vezes ignorado, mas que faz parte da história da igreja, faz parte do governo da igreja neotestamentária, da forma como a igreja do Senhor Jesus se organizou ao longo do Novo Testamento. E o manual presbiteriano, ele tem essa finalidade, né, de ser fiel às escrituras, de fazer de organizar uma igreja, né, estruturar uma igreja que seja o mais fiel possível ao Novo Testamento. Então, tá aí o nosso manual presbiteriano, né, nós estamos estudando aí a Constituição da Igreja Presbiteriana, especificamente o capítulo 2, né, capítulo 2, nós estamos aí na lição 8, a organização das comunidades locais. Do artigo, hoje nós vamos ver, na verdade, o artigo 9º ao 10º, tá? Acho que eu coloquei o 8º aí, mas é o 9º e 10º, tá bom? Bom, o artigo 9º ao 10º. Só corrijo aí, irmãos, que o artigo é 9º, tá? E 10. Eu queria convidar os irmãos para a gente ler 1 Colossenses, se você puder abrir a sua Bíblia, em Colossenses, né? No livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 15 até o 22. A gente pode ler do 13 também. Colossenses, capítulo 1, versos 13 até o verso 23. Para a gente inaugurar essa aula, nós estamos falando de organização das comunidades locais, né? E hoje, especificamente, nós vamos falar das assembleias. E quando a gente fala de governo, de autoridade, né? A gente está falando dessa autoridade que Deus deu a Cristo para, sendo o cabeça da igreja, ele guiar, organizar, né, para que a igreja receba também dele todo o poder e autoridade. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, né, e esse poder Cristo deu à igreja para que ela também pudesse ter esse governo, né, um governo que é eclesiástico. E nós vamos ler um pouco sobre isso aqui, né? Colossenses capítulo 1, só para a gente inaugurar essa aula. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até o 20, irmãos, até o verso 20. Por meio de Cristo, ele é o cabeça. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é o princípio,
o primogênito entre tudo, ele é o cabeça do corpo, a igreja. Ele governa, irmãos. Nós vimos sobre isso na aula passada. Nós falamos sobre esse governo do Senhor, né? Sobre a supremacia de Cristo, né? Sobre essa autoridade que foi dada ao cabeça da igreja, que é Jesus, que é o primogênito de toda a criação, né? Nele todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas, estão subjugadas a ele. Então, antes de todas as coisas, ele é. Então, quando a gente fala de governo da igreja, quando a gente fala do poder, da autoridade, do governo eclesiástico, em primeiro lugar, nós temos que pensar que todo o governo foi dado a Jesus. Ele é a autoridade máxima, ele é o cabeça da igreja, ele é o que governa a igreja. E hoje, nós vamos falar sobre uma parcela desse governo que Deus delegou à igreja, que são as assembleias do povo de Deus. Eu queria, para começar, irmãos, essa aula, fazer uma diferença sobre o que vem a ser assembleia na Bíblia. Como que a Bíblia nos ensina sobre o que vem a ser esse termo assembleia, que é o termo eclésia, né? Eu peguei um livro no site Monergismo, né? The Reconstruction of the Church, do pastor presbiteriano, teólogo e escritor, né? James Jordan. Ele, na sinopse desse livro, ele vai falar sobre o significado, né, e as dimensões da palavra grega, eclésia, para igreja, né? Ele vai dizer o que significa, quais são as 3 dimensões que nós encontramos na Bíblia sobre a palavra igreja, né? Que do grego, vem do grego eclésia, tá? Ele dá 3 dimensões, então, para essa palavra. A primeira é que igreja, eclésia, tem um significado geral como povo de Deus, né? É um aspecto geral, ou seja, é o povo de Deus em contraste com o mundo. Inclusive, isso aí a gente vê no livro de Efésios, né? Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Efésios, ele fala sobre a ética cristã, né? Sobre santidade, sobre o lar cristão, marido e mulher, e ele fala, quando ele se refere à igreja, no livro de Efésios, ele está se referindo ao termo geral, ao povo de Deus sobre a face da terra, né? Esse seria uma dimensão do termo igreja, e que significa assembleia, né? A eclésia vem da palavra grega eclésia, né? Igreja, vem da palavra grega eclésia, e que designava, na época, uma assembleia pública, né? E esse significado foi mantido no Novo Testamento, né? Quando a gente olha para o livro de Atos, lá no capítulo 19, né, o verso 32, Atos 39, 41, nós vemos essa terminologia no grego, eclésia, que designava uma assembleia pública. Já no Antigo Testamento, né, do hebraico, a palavra koal, eu não sei se até eu queria que o pastor Camilo estivesse aqui para nos ajudar nessa, como se fala, né, essa palavra hebraica, koal, né, eu vou até mostrar para os irmãos aí, designava a Assembleia do Povo de Deus. Bom, o importante, irmãos, aqui é que há três significados, né, 3 dimensões. Eclésia geral, a igreja como assembleia reunida diante do trono de Deus, tá? Para adorar. Esse é o segundo significado. Ou seja, quando a gente fala, vamos à igreja, em outras palavras, nós estamos dizendo, vamos adorar a Deus, né? Em contraste com outras atividades culturais. Quem trata muito disso, o apóstolo Paulo no livro de Coríntios. Quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele faz muito essa advertência sobre adoração, né? Ele escreve muito sobre isso, usando esse termo koal, né? Que significa, que designa a Assembleia do Povo de Deus em adoração. E também a gente encontra muito desse significado no Velho Testamento.
na Septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento, né, traduz essa palavra igualmente, né, usando eclésia, né, assembleia, mas no grego kaual, para designar a assembleia do povo de Deus, que se reunia nos vários eventos, nas várias festas, para adorar a Deus, né, os irmãos lembram disso. E Paulo redesigna isso aí no livro de 1 Coríntios, tá bom? Mas nós, irmãos, hoje, tá? Hoje nós vamos tratar da assembleia, né, da igreja, assembleia, como uma estrutura governamental, tá? E organizacional, em contraste a outras instituições, Estado e família, governamentais. Por que nós vamos tratar ela como uma estrutura governamental e organizacional? Lembra que a nossa aula vai falar sobre a organização, a estrutura, e especificamente, né, sobre as assembleias da igreja. Como funcionam as assembleias? Né? Que matérias elas tratam? Essas assembleias, nós estamos nos referindo à Assembleia do Povo de Deus, aqueles que a igreja, a Constituição da igreja diz que são governados. Qual o poder dessa Assembleia? Né? A igreja reunida, o povo de Deus reunido em assembleia, designada ali para uma determinada finalidade, quais são os poderes dessa Assembleia? E é essa Assembleia, né, de governo da igreja é que nós vamos tratar hoje. Igreja, né, vindo desse termo, como estrutura governamental e organizacional. E observa o seguinte, irmão, que aqui a igreja, né, o termo igreja sempre está em contraste com o mundo. O povo de Deus, né, a assembleia reunida para adorar. Você vê que, do ponto de vista de assembleia reunida no trono de Deus para adorar, a igreja, né, vai adorar, ela está em contraste com outras atividades culturais. Se reúne o povo numa praça, se reúne as pessoas para andar de skate, para cantar numa praça. Se não houver essa finalidade de adorar a Deus, evidentemente a igreja estará em contraste, né? Que ela adora ao Deus vivo. E outras atividades culturais têm fins meramente, talvez, fins educativos, filantrópicos, outros fins que não sejam adorar a Deus, né? Então, veja que a igreja sempre está em contraste, né? A estrutura governamental da igreja, a igreja como uma assembleia, a eclésia, um governo eclesiástico, também ele diverge, ele é diferente do governo estatal, do governo civil e do governo da família, né? Um governo doméstico. Então, hoje nós vamos tratar desse governo eclesiástico, né? Do governo da igreja, governo organizacional, tá bom? Então, a nossa aula, então, está aqui dentro, está dentro desse item 3 aqui. Tá bom? Vamos então entrar, irmãos, agora no artigo 9º, tá, da nossa Constituição, para a gente poder ver o que ele diz sobre assembleias, né? Vamos falar então sobre as assembleias da igreja, tá bom? Recomendo a leitura desse livro, né? Se alguém sabe ler inglês aí, tem facilidade. É um livro, eu li a resenha dele, não li o livro todo, mas pela resenha, né, pela sinopse do livro, é um livro muito bom. Tá bom? Então, vamos lá, irmãos. Vamos ver o artigo 9º, tá? Artigo 9º da nossa Constituição, tá? Artigo 9º, irmãos, está aí na tela. A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e extraordinariamente, convocada pelo Conselho, sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos estatutos. Tá bom? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é o que são todos os membros em plena comunhão, né? Porque a Assembleia Geral da Igreja, ela se reúne e ela é composta por todos os membros em plena comunhão. Tá? Mas quem são esses membros em plena comunhão? São aqueles membros que estão inscritos no rol de membros da igreja, tá? São os membros comungantes que fizeram a pública profissão de fé. Ou seja, para ser comungante tem que ter feito a pública profissão de fé. Está no artigo 12.
Ou seja, para serem votados, eles devem ser comungantes maiores de 18 anos e civilmente capazes, que está no nosso artigo 13, e para votar alguma das matérias não há idade mínima, eleição de pastor. O que a gente quer dizer com isso? Que os membros, né, se a gente olhar lá o artigo 12 da nossa igreja, da nossa Constituição da nossa igreja, ele vai dizer que os membros, o artigo 12, né, os membros da igreja são comungantes, né, são membros comungantes e não comungantes, tá? Os comungantes são os que fizeram a pública profissão de fé, e os não comungantes são os membros, os menores de 18 anos de idade, né, que batizados na infância não tenham feito a pública profissão de fé. Então, veja, os membros comungantes podem ser menores, desde que tenham feito a pública profissão de fé. E os membros não comungantes, né, não comungantes é aqueles que são menores ou que não fizeram a pública profissão de fé. Está no nosso artigo 12, tá, irmãos? Quem são aqueles que constam no rol de membros? O artigo 112 diz assim, ó, só poderão votar e ser votados nas assembleias da igreja local os membros em plena comunhão, cujos nomes estiverem no rol organizado pelo conselho, tá? Observado o artigo 12 e 13. E aí ele remete para o artigo 12 e 13, que diz que são membros, ou seja, são membros, esses que estão no rol de membros, são os membros comungantes e os não comungantes. Só que os comungantes, né, que participam, que podem participar da Assembleia Geral, são aqueles que fizeram a pública profissão de fé, tá bom? Então, se a gente for olhar o artigo 13 aqui, ó, da nossa Constituição, diz que somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja, tá? E o artigo 112 faz menção exatamente ao artigo 13, dizendo somente os membros, ou seja, que fazem parte do rol de membros, os membros que do artigo 13. E o artigo 13 diz que somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. Só eles podem ser votados, né? E votarem. E os menores de idades estão aqui, podem votar em algumas matérias, tá? Desde que tenham feito a pública profissão de fé. Então tá aí. Quem é que está em plena comunhão na igreja? Quem são os membros em plena comunhão? São aqueles inscritos no rol de membros e que estão em pleno gozo dos privilégios e direitos da igreja. E quem são esses membros? São os membros comungantes, que fizeram a pública profissão de fé. Eles podem ser maiores ou menores de idade, tá bom? Tanto que eu coloquei aqui, para votar algumas matérias não há idade mínima. Por exemplo, para eleição de pastores, tá? De pastor. Então, um menor de idade, menor de 18 anos, que tenha feito a pública profissão de fé, né, como às vezes acontece, em boa parte das vezes. Eu mesmo fiz minha pública profissão de fé, eu acho que eu tinha uns 14 anos, não sei, por aí. Então, já tinha votado já numa assembleia, uma eventual assembleia, votaria para pastor, para a eleição de pastor. Tá? Não votaria em algumas matérias, né? Por exemplo, sobre questão relacionada, que nós vamos ver mais adiante, sobre dação em pagamento, venda de imóveis da igreja, tá bom? Então, irmãos, quem são todos os membros em plena comunhão? São esses aqui, inscritos no rol de membro, e os membros comungantes que tenham feito a pública profissão de fé, tá bom? O artigo 9 ainda diz para a gente o seguinte, né? O segundo ponto do artigo 9. Continuando no artigo 9. A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros da plena comunhão, nós acabamos de ver quem são esses membros, e se reunirá ordinariamente, tá? Então, nós temos uma Assembleia, a Assembleia Geral, a Assembleia da Igreja, né? E essa aqui nós estamos falando, a Assembleia Geral mesmo, da Igreja, dos irmãos, dos crentes, do corpo de Cristo ali reunido. Sim, pastor. Só voltando aqui naquela questão, o termo lá tá. Civilmente capazes. Tá, deixa eu voltar aqui. Civilmente capazes. Tem esse detalhe, é verdade, irmãos. Maior de 18 anos e civilmente capazes, esqueci de dizer isso aí. Bom lembrar, pastor. A importância disso aí é o seguinte, irmãos, porque não basta apenas ser maior de 18 anos. Você tem que estar em pleno exercício das faculdades mentais, né?
ser capaz para os atos da vida civil. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma debilidade mental, certo? Que o incapacita para os atos da vida civil, ele não está apto a participar, né, votando ou sendo votado nessa assembleia, né, numa matéria qualquer posta na assembleia. Ele não pode participar nesse sentido, tá? Por quê? Porque ele não é capaz civilmente. Tudo bem? Então é isso, não basta ser maior de 18 anos, tem que ser civilmente capaz. Isso está no nosso Código Civil também, viu, irmãos? Para os atos da vida civil há necessidade dessa capacidade. Tá ok, pastor, muito bem lembrado. Por isso que é bom esse bate-bola aí, pastor. Muito bom. Tranquilo, tô aqui acompanhando. Qualquer coisa é só me chamar. Tá joia. Então, irmãos, nós falamos aí no artigo 3º. Isso tudo aí, irmãos, está na Constituição da nossa igreja, né? Nos artigos da Constituição da nossa igreja, eu estou citando eles aqui. E também essas disposições encontram-se nos modelos, no modelo de estatuto da igreja local, que também faz parte do manual da igreja presbiteriana, do manual presbiteriano, que é isso aqui, tá? Que é isso aqui. Bom, vamos então agora para segundo ponto desse artigo, né? Vamos destrinchar o artigo aí. O segundo ponto, ele diz que a Assembleia Geral da Igreja se reúne. Deixa eu tirar aqui, beleza. Ele diz que a Assembleia Geral, então, da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e extraordinariamente. Ou seja, vamos falar do ordinariamente? Quando é que ocorre? Quando é que nós vamos ter uma Assembleia Geral ordinária? Quando é que isso vai acontecer? Bom, isso vai acontecer o seguinte, irmão. Segundo a nossa Constituição, no artigo 18, tá? Segundo a nossa Constituição, no artigo 18, a Assembleia Ordinária, né? E aí nós estamos falando de um órgão deliberativo, tá? Não por exemplo, um dos órgãos deliberativos da Igreja é a Assembleia, o outro é o Conselho. Tá, irmão? Só para ficar claro. Quando a gente fala aqui de órgão deliberativo, né, Assembleia Ordinária, nós estamos falando de um dos órgãos deliberativos. O outro órgão é o Conselho, que é um dos conselhos da IPB. Então, vamos falar desse órgão deliberativo, que é a Assembleia Ordinária. Reúne, irmãos, pelo menos uma vez ao ano, para ouvir e tomar conhecimento do quê? Né? Do relatório financeiro da igreja, no ano anterior, certo? Deliberação do conselho sobre contas aprovadas ou não, orçamento para o ano em curso. Os irmãos estão lembrados quando foi que aconteceu isso aqui lá na nossa igreja? Quem estava presente aí? Acho que houve uma convocação nesse sentido, né, pastor? Nós fizemos uma convocação. Observe só, irmãos, que nessa assembleia, né, ordinária, a Assembleia, né, não tem poder para decidir nada, ela vai ouvir o relatório. Né? Aqui nessa Assembleia, ela é reunida com todos os seus membros comungantes, né, em dia com seus deveres, na forma do Estatuto da Igreja. A Assembleia se reúne ordinariamente, e aí fala, né, ao menos uma vez ao ano, para ouvir, né, para esses relatórios financeiros, né, da igreja. Então, nesse caso aqui, a Assembleia pode levantar, pode questionar alguma coisa, pode colocar alguma coisa para o Conselho. Né, é o Conselho convocando, dizendo, olha, esse ano que se passou, nós gastamos isso, nós investimos nisso, o valor X foi para isso, o orçamento da igreja é tanto para o ano que vem, para esse ano, né, que começa. Então, é isso que trata o artigo 18, né, dessa Assembleia Geral, né, que se reúne ordinariamente. Roberto? Para a informação dos relatórios, sim. Esse relatório financeiro aí, só rapidinho, ele é tanto o relatório do ano que passou, todos os gastos e arrecadação da igreja, mostra para a igreja o que entrou e o que saiu, e a previsão para o ano sucessivo. Aí, por exemplo, esse ano nós tivemos uma discussão na questão do orçamento para missões, né? Então, houve um pedido por parte da Assembleia que aumentasse o valor
né, repensasse e aumentasse o valor repassado para missões. Então, tivemos um Sim. exemplo prático aí, né? Exemplo prático de que foi levantado por uma irmã, né? É, que entendia que era necessário aumentar esse valor destinado a missões, né? Que achava o valor não estava proporcional ou estava desproporcional àquilo que estava sendo gasto na igreja de um modo geral, né? Uhum. Então, a irmã levantou e o conselho ouviu e eu até me lembro que eu estava presente, pastor, e inclusive o conselho, né, eu fiquei sabendo depois, até pelo pastor mesmo, que o conselho ficou de deliberar isso aí e aumentar esse valor aí, tentar melhorar isso aí, né, pastor? Uhum. Houve aí uma deliberação nesse sentido aí. O que acontece, Então, Roberto, só para explicar para os irmãos em relação aos relatórios financeiros, o conselho ele organiza numa reunião uma comissão. Essa comissão ela é formada por ex-tesoureiros, que no caso aqui o Kepler não, ex-tesoureiros, Marcos Coelho, José Alberto e Sérgio. São ex-tesoureiros da igreja. Se tivesse mais ex-tesoureiros aqui na igreja, faria parte da comissão. Então é a comissão de finanças. Essa comissão ela é feita mais ou menos ali no começo de novembro. Ela tem o mês de novembro e dezembro para fazer os relatórios, né, e apresentar na reunião do conselho de dezembro. Aí o conselho pega esses relatórios que a comissão de finanças fizeram, tanto do que gastou no mês passado, quanto no mês que vai o orçamento do ano que vem, quer dizer, do ano passado, ano que vem. O relator da comissão desse ano foi o Zé Alberto, né, de finanças, e aí o relator apresenta numa reunião do conselho o trabalho dessa comissão, tanto do que foi do ano passado quanto do orçamento do ano sucessivo. Aí o conselho debruça sobre esses documentos que foram trabalhados pela comissão, Marcos Coelho, José Alberto e Sérgio, e aprova ou não o documento do relator, como está, ou muda para aprovar ou não, né? Então, aí quando o conselho aprova esse relatório da comissão de finanças, né, tanto do passado quanto que vai apresentar para o orçamento, aí convoca a assembleia extraordinária, né, ordinária, quer dizer, e apresenta, né, por meio do tesoureiro da igreja, que é o Marcos Coelho, para a igreja esses relatórios de finanças. Sendo que todos esses relatórios, de maneira como foi feito pela Comissão de Finanças, detalhado, fica na secretaria à disposição de qualquer membro comungante, né, civilmente capaz. Então, qualquer membro pode chegar na secretaria, pedir para a secretária da igreja, para a Michele, eu quero todos os relatórios feitos pela Comissão de Finanças Orçamentária do ano tal. Aí a Michele tem tudo ali, a pessoa pega, olha o que ela precisa olhar, né, e pronto. É isso que eu gostaria de deixar aí bem claro. exatamente, ou seja, há um trabalho, né, pastor, aí longo que é realizado antes de chegar na Assembleia, né? O conselho, né, prepara todos esses documentos para apresentar para a igreja. Então, é um trabalho detalhado sobre a vida financeira da igreja. Bom, muito bem, então. Vamos então agora, a gente viu a Assembleia Ordinária, né, sobre essas informações de relatório financeiro da igreja no ano anterior e tudo. Tomar conhecimento, né, da deliberação do Conselho a respeito das contas que são submetidas à sua aprovação, né, e do orçamento para o ano que se segue. E agora, irmãos, vamos ver então sobre a Assembleia Extraordinária, né? Alguma dúvida aí, pastor? Não, né? Não, No chat. no caso da Assembleia, Roberto, é só conhecimento da Assembleia, porque quem aprova, desaprova é o Conselho. Isso, lembrando isso aí, a Assembleia Ordinária, tá, irmãos? Porque nós vamos entrar agora na Assembleia Extraordinária e a coisa muda totalmente, tá? Exatamente. Vamos lá, Assembleia Extraordinária, irmãos. Assembleia Extraordinária, Assembleia Geral, a Igreja, Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá ordinariamente ao menos uma vez por ano, extraordinariamente,
extraordinária e extraordinariamente, convocada pelo Conselho sempre que necessário, segundo o Estatuto. Então, nós temos uma Assembleia Ordinária e temos uma Assembleia Extraordinária. Tá? E o que trata essa Assembleia Extraordinária, irmãos? Vamos ver? Reúne, sempre que convocada pelo Conselho, segundo o artigo 19 do modelo do Estatuto da Igreja Local. Tá? E parágrafo 1º do artigo 9º da nossa Constituição. E para quê? Para que se reúne? Reúne para eleger pastores, presbíteros e diáconos. Reúne para pedir a exoneração desses mesmos oficiais, quando provocada pelo Conselho. Aprovar o Estatuto da Igreja. Tá? Aprovar o Estatuto da Igreja. Pronunciar sobre questões orçamentárias e administrativas quando instada pelo Conselho, ou seja, pode também haver uma reunião extraordinária para esse fim. Adquirir, permutar, alienar, gravar, dar em pagamento. Aqui só membros capazes civilmente e maiores de 18 anos. Para adquirir, permutar, alienar, gravar, dar em pagamento imóveis, aceitar doações e legados. Conferir dignidade de pastor, presbítero e diácono emérito. Observe, então, essa Assembleia, essa reunião extraordinária da Assembleia Geral, é convocada com antecedência, irmão, de pelo menos 7 dias, né? E só pode funcionar em primeira convocação com a presença mínima de 1/3 dos membros residentes na sede, certo? Então já muda tudo. Enquanto a primeira pode ocorrer, enquanto a Assembleia Ordinária, a primeira, pode ser com qualquer número de membros, a extraordinária não. Precisa de um quórum mínimo, de 1/3. Roberto, não sei se você... São 3 meses a convocação, são 3 meses antes. Pastor, eu estou olhando aqui, para determinadas matérias, o artigo 19 diz o seguinte: a Assembleia Geral reunirá extraordinariamente quando convocada pelo Conselho, para tratar de assuntos mencionados. A reunião extraordinária da Assembleia Geral deverá ser convocada com antecedência, eu acho que aqui, antecedência de pelo menos 7 dias, e só poderá estar em primeira convocação com a presença mínima de membros em número correspondente a 1/3 dos residentes na sede. E em segunda convocação, a reunião extraordinária da Assembleia Geral será realizada com qualquer número no prazo mínimo de 7 dias. 7 dias, então? Aqui eu tirei foi até uma atualização, não sei se é uma atualização ou se foi uma correção que eles fizeram no manual, no Estatuto da Igreja Local. Nossa, mas melhorou demais, graças a Deus, então. Depois o senhor pode conferir aí no Estatuto das Igrejas Locais. Tanto que se você olhar nos nossos manuais antigos, não tem isso aqui, tá? Modelo de Estatuto da Igreja Local, que foi aprovado, inclusive, pela Comissão Executiva em 2016, em Supremo Concílio, né, numa extraordinária deles, em 2014. Tem os documentos aqui também, né, os documentos que foram feitos foi aprovado esses documentos. Amém, glória a Deus. Tá bom? Aí a gente pode ver isso aí, tá? Então fica aí, a convocação da Assembleia Geral será feita por edital, com divulgação por meio acessível a todos os membros. Para tratar dessas matérias, irmãos, tá ok? Tá aí as matérias. E aí, eu queria fazer aqui já deixar bem claro para os irmãos que existem 3 tipos de assembleia, tá? Que nós estamos tratando. Deixa eu voltar aqui, porque... Aí. 3 tipos de assembleia. Vamos lá? 3 tipos de assembleia, irmãos. Assembleia ordinária, acabamos de ver, se reúne com qualquer quórum, tá bom? É composta de todos os membros comungantes, independentemente da idade. É a assembleia que ouve para conhecimento o relatório anual do Conselho, contendo balancete do ano relatado e orçamento para o ano seguinte. Temos a assembleia extraordinária, pastor, tá? Cujo quórum se compõe de 1/3 dos membros residentes na sede, sem discriminação de idade. Olha que interessante, hein, pastor? Salvo matérias especiais, né? Existe para a eleição de pastor e de oficiais da igreja o pedido de exoneração deles quando solicitada pelo Conselho, tá? E temos a assembleia extraordinária, qualificada. Qual que é essa qualificada? É aquela que eu falei, precisa do membro ser civilmente capaz, tá ok? Antes do pleito, o Conselho registra em ato o quórum previsto dos membros comungantes maiores de 18 anos e civilmente capazes. E aí sim, inicia-se a Assembleia. Tá ok? Então, esses tipos de assembleias, irmãos, que nós já falamos, né? 3 tipos de assembleia: ordinária, extraordinária e assembleia extraordinária qualificada. Tá?
As assembleias, é importante dizer isso, pastor, as assembleias são soberanas, né? A assembleia, essas assembleias são soberanas para votar, ou seja, para exercer o sufrágio, o voto, para referendar alguma matéria que o conselho submete a ela, né? E para decidir alguma matéria que ela tem atribuição, competência, de acordo com a Constituição da IPB, tá? Aí já a soberania do conselho é diferente, a soberania do conselho é eclesiástica, é civil, é judiciária, né? Tá bom? Irmãos, eu vou fazer uma pergunta agora aqui. Os irmãos tivemos esse primeiro momento, os irmãos estão fera agora, estão craque em assembleias, né? Na igreja, sabem tudo. Então agora vamos fazer a primeira pergunta, tá? Da nossa aula de hoje. Vamos lá? Pergunta. Segundo o artigo 9º, parágrafo 1º, e todos os dispositivos que a gente viu da Constituição da Igreja e mais os artigos do Estatuto, do Estatuto, do Manual de Estatuto, modelo de Estatuto para a Igreja Local, pode a Assembleia da Igreja Local eleger pastor efetivo? Responda aí, meu irmão. Pode, pastor? Pode. A Assembleia da Igreja Local. Assembleia da Igreja Local. Pode? A resposta é sim, pode. Onde está escrito isso, gente? Meus irmãos. Está no artigo 9º. Nós acabamos de ler, não foi? O parágrafo 1º, irmãos, desse artigo 9º diz o seguinte: compete à Assembleia, alínea A, parágrafo 1º, alínea A, eleger pastores e oficiais da Igreja. Artigo 110 da Constituição diz: cabe à Assembleia da Igreja Local, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo. Tá ok? Presbítero e diácono. Então, a Assembleia da Igreja Local pode eleger pastores? Pode, desde que o conselho entenda oportuno e convoque a Assembleia para isso. Encaminhar isso aí para a Assembleia, tá? Então, segundo até o artigo 34, né, da nossa Constituição, pastor, diz que a designação de pastor obedecerá ao quê? O pastor efetivo será eleito por uma ou mais igrejas pelo prazo máximo de 5 anos, podendo ser reeleito, competindo ao presbitério julgar as eleições e dar posse, né? Se a Assembleia eleger, vai para o presbitério julgar a eleição e dar posse ao eleito. Tá bom? Mais uma pergunta, irmãos? Vamos para mais uma pergunta aqui? Essa pergunta aqui, ó. Vamos lá. Pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou colocando aqui uma prévia para os irmãos que assistiram. Olha lá, essa pergunta agora, pastor. E essa, hein? Essa pergunta agora. Os irmãos estão catedráticos, estão já experimentados, né, experientes na Constituição da Igreja, já devem saber responder essa pergunta também. E sobre a permanência do pastor, pode a Assembleia ser consultada para decidir a respeito? A Assembleia pode dizer assim: não, nós queremos que o pastor Camilo fique mais 5 anos. Nós queremos que o mandato dele seja prorrogado. Tal. É possível isso? Sim ou não? Consultada? Sim. Sim. Ou seja, ela pode ser consultada para decidir a respeito? Pode sim. E qual a base disso, irmãos? A base disso, segundo o Supremo Concílio, está no artigo 3º. O poder da Igreja é espiritual administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam, os que são governados. O que os governados fazem, irmãos? Autoridades que são governados é exercida pelo povo, reunido em Assembleia. Para quê? Eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração. Pronunciar-se a respeito dos mesmos. Isso aqui é meio até assim... Isso seria como se fosse um plebiscito, Roberto? O plebiscito, exato, seria talvez um referendo, né? Se fosse um plebiscito, ele geraria a norma. Mas como é um referendo, ele confirma a norma. Mas pode ser talvez uma consulta, né? O plebiscito e referendo, ele tem diferença, né? O referendo você só confirma aquilo que já foi decidido. Certo?
E o plebiscito, você cria algo novo, tá? Você decide sobre algo que vai ser criado. Mas eu queria dizer, onde é que está o fundamento disso também? Né? Está aqui, irmãos, ó, nas decisões do Supremo Conselho e da Comissão Executiva. Olha só, esses irmãos aí podem, acho que conseguem ler tranquilamente aí, pastor? Você quer que eu leia? Lê para nós, pastor, por favor. Consulta sobre eleição de pastor efetivo. Considerando que a designação de um pastor efetivo para uma igreja local está claramente regulamentada na CIPB, tanto quanto a eleição como o sustento do ministro, conforme adiante. A linha A, né? Artigo 3º, parágrafo 1º, a linha A da CIPB. O poder da igreja é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Inciso 1º, né? A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em assembleia para eleger pastores e oficiais da igreja, ou pedir a sua exoneração. B, artigo 9º, né? Compete à Assembleia eleger pastores e oficiais da igreja. Artigo 83, letra E, são funções privativas do Conselho, encaminhar a escolha e a eleição de pastores. Quinto, né? Artigo 110, cabe à Assembleia da igreja local, quando o respectivo Conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbíteros e diáconos. Resolve, né? Tomar conhecimento, retirar o direito da igreja de eleger o pastor. Reiterar o direito. Isso. Reiterar, ou seja, reafirmar, confirmar o direito da igreja, da Assembleia de eleger seu pastor. Eu vou adiante, calma. Eu vou adiante aqui para ficar mais claro ainda, irmãos. Veja que essa interpretação é uma interpretação sistemática de todos os dispositivos que nós lemos lá atrás. Olha agora essa outra resolução, confirmada também aqui, ó, de 2001. Esse documento, 137, da Comissão Executiva referendada pelo Supremo Conselho. Quanto ao documento 36 do Presbitério do Tocantins, consulta sobre a eleição de pastor. A Comissão Executiva, depois de referendada aqui pelo Supremo, considerando que cabe à Assembleia da Igreja Local eleger o pastor efetivo, quanto o respectivo Conselho julgar oportuno, né, nós lemos aqui, é função privativa do Conselho encaminhar a escolha e eleição de pastores, artigo 83E, e resolve a indicação de candidatos pelo Conselho ou igreja, o tempo de duração do mandato são questões a serem resolvidas pelo Conselho, com sabedoria e temor diante de Deus, e posteriormente julgado em sua legalidade pelo presbitério. C. A conveniência de consultar a Assembleia sobre a permanência do pastor poderá ou não ser feita pelo Conselho. Está vendo aí, pastor? A eleição, então, de acordo com esses dispositivos, esses artigos, né, da nossa Constituição, a eleição é plenamente possível você submetê-la à Assembleia. O Conselho pode dizer, não, vamos submeter a Assembleia à eleição de pastor. Agora, a permanência dela, a conveniência dessa consulta é possível também, desde que o Conselho entenda pertinente, mas é uma consulta à Assembleia para entender se é a permanência ou não do pastor. Por que isso? Porque o Conselho, né, o nosso sistema federado, organizado com base nos concílios, o Conselho é soberano para decidir determinadas matérias, né? Ele pode, querendo ou não, submeter a Assembleia. E aí, o Conselho, ele tem a importância disso, é a ideia de ser um termômetro. Às vezes o Conselho está assim, o que a igreja quer? O que a igreja entende, né, sobre essa decisão? Nós, como Conselho reunidos, nós estamos em dúvida, né? Nós queríamos saber o que a igreja entende sobre isso. Ela quer esse pastor, quer que o pastor permaneça, né? A gente quer sentir a igreja, né? E aí, tudo sendo feito com sabedoria e temor diante de Deus, tá? Para posteriormente ser julgada a sua legalidade e conveniência pelo presbitério. Então, quer dizer, o Conselho pode submeter a consulta à Assembleia da permanência ou não do pastor. Se o Conselho entender, não, a gente acha que há necessidade, submete. Se o Conselho entender que não há necessidade, pastor Camilo que isso, não precisa disso não, precisa, só se ele quiser ser submetido à Assembleia. A gente entende que o pastor Camilo é querido demais, a igreja ama o pastor,
É um pastor que não precisa de ser submetido, não. O conselho entende que não precisa. Mas o pastor fala, não, por favor, submete a assembleia, eu gostaria de ver o que a igreja entende sobre isso tal, né, e tal. Bom, vamos então decidir isso, né? Então o conselho tem essa faculdade. Tá, pastor? Essa é a questão desses dispositivos, né, da igreja, da nossa Constituição. Então, ficou claro até aqui, irmãos? Nós temos 12 minutos de aula, então. Vamos falar sobre o nosso artigo 10, tá bom? Sobre o artigo 10, para a gente terminar o capítulo sobre a organização da igreja. Tá ok? O artigo 10 aí, só um slide para a gente terminar. A presidência da Assembleia da Igreja cabe a quem? Ao pastor. Quem vai presidir aquela Assembleia lá que a gente leu é o pastor. Na ausência dele, pastor auxiliar. Pastor auxiliar. E se não houver pastor auxiliar, na ausência do pastor, impedimento de pastor, cabe ao vice-presidente do conselho assumir a presidência da Assembleia. Quem preside, então, o conselho, a Assembleia, melhor, né? Até mesmo na eleição do próprio pastor, é ele que preside? Ele, quando for participar da eleição, o parágrafo 4º diz que ele não pode, ele está impedido de presidir a Assembleia Geral se ele for candidato, se ele concorrer à eleição. Então, se você pega ali, isso está aqui, deixa eu olhar, artigo 22 do modelo de estatuto da igreja local, o parágrafo 4º diz assim, estarão impedidos de presidir a Assembleia Geral o pastor ou o presbítero que concorrerem à eleição. Concorrer à eleição não pode presidir, passa para o pastor auxiliar ou para o vice-presidente do conselho. E se o vice-presidente também tiver impedido, passa para aquele que está desimpedido, né, que vai assumir essa condição. Tá? Ou, em algumas situações, às vezes, de repente, eu não gosto muito disso, não, sabe? Chamar pastor de fora para fazer isso, eu acho que não... Tem que ser alguém que está dentro, que vê a realidade. Embora nossa Constituição prevê que, para a reunião do conselho, não da Assembleia, se o pastor estiver ausente, pode chamar o pastor do presbitério para fazer. Aí é diferente, porque aí é reunião, às vezes, com aspectos mais legais, né? Talvez dá para ir mais tranquilo, né? Um pastor que de fora que vem, não conhece a realidade, é tão difícil, né? Às vezes a gente tem que... Mas o pastor vem para ser mais um moderador, né, pastor? Um moderador, para ver se está tudo certo dentro da Constituição, se está tudo certo, né? Para cuidar desse aspecto também, o aspecto pastoral, né? E tudo. Então, é isso que o modelo da nossa Estatuto da Igreja Local, ele reafirma isso aí. Reafirma tudo isso aqui e tece detalhes, tá bom? O artigo 22. É por isso que a gente, quando vai ler a Constituição, alguns aspectos... Desculpe, irmãos. Alguns aspectos são... para você detalhá-los, você precisa ir ao Estatuto da Igreja e, se necessário detalhar mais, você vai ao regimento interno daquela igreja, da comunidade. Tá bom? Então, tudo isso são as normas que regem aí. Bom, irmãos, essa era a nossa matéria de hoje, sobre assembleias, como as assembleias se procedem. Eu acho que ficou claro. Uma aula bem objetiva, que senão a gente ia levar muito tempo, mas que contempla todas as questões que envolvem a assembleia. Os irmãos, depois pesquisando os artigos, vão poder ver isso com mais detalhe. E vimos aqui quem preside a assembleia. Tá bom? Eu queria terminar essa aula, pastor, com um versículo bíblico, apontando para esse governo que Deus deu a Jesus, e que ele, sendo cabeça da igreja, ele deu à igreja. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Pode ler para a gente, pastor? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém, irmãos? Ou seja, Deus pôs todas as coisas, Jesus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, Jesus, né? E lhe deu a cabeça sobre todas as coisas à igreja. Deu Jesus à igreja, ele deu a cabeça sobre todas as coisas para a igreja, né?
é a cabeça de orientação e governo, né? Que influencia, que dá vida à igreja e aos seus membros. Então, Jesus, ele governa, tá, irmãos? Ele é o único capaz de governar. Por isso que os crentes têm que viver piedosamente, porque você imagina numa assembleia, irmãos, os crentes em pecado, vivendo em pecado, né, em maledicências, Na carnalidade, né? na carnalidade, no materialismo, no relativismo, na Tomando incredulidade, decisões. muitas vezes, né? Até difícil falar crente incrédulo, é um paradoxo, mas tudo isso, irmãos, imagina se os irmãos, crentes assim, indo para uma assembleia, decidir questões espirituais, eternas, coisas do reino de Deus. Não é bom que seja assim, né? Por isso que tem alguns critérios, né? Que depois nós vamos ver na próxima aula, dos membros, as obrigações dos membros, os deveres dos membros, né? Da igreja, que eles precisam cumprir alguns deveres para estarem nesse rol de membros e poderem estar aptos, inclusive, para participar de uma assembleia, né? Porque senão, irmãos, vira bagunça. Mas Deus, pela sua graça infinita, né, nos concede condições e aí nos deu todas essas materiais, todas essas ferramentas espirituais, né, materiais, para que a gente possa servi-lo e honrá-lo, né, em todos os momentos e também quando do governo eclesiástico, né, da igreja, o governo da igreja, nas assembleias. Tá bom, irmãos? Pastor, é isso que eu tinha para falar. Que Deus nos abençoe muito, que Deus nos habilite aí para essa missão e que a igreja seja essa luz, esse perfume, esse bom perfume no mundo aí, em dias que nós vivemos. Amém, irmãos? Que benção. Obrigado, Roberto.